O milionário se apaixona pela mendiga negra que aceitou 1 milhão por uma noite. Era uma daquelas noites sufocantes numa metrópole que nunca dorme. Luzes neon iluminavam a avenida enquanto os carros deslizavam em alta velocidade, carregando rostos ansiosos, desesperados e gananciosos. No topo daquele mundo brilhante, Rafael dominava seu império com um sorriso fácil e um charme que fazia multidões suspirarem. Um milionário carismático, rei da cidade. Naquela mesma madrugada, no terraço de um prédio de luxo, rolava uma festa que parecia um conto de extravagância. DJs famosos, champanhe que jorrava como cachoeira, roupas de grife e sorrisos falsos emoldurando uma selva de segredos. Rafael estava lá, impecável, rodeado por rostos cobertos de máscaras sociais. Mas o que ninguém esperava era o que estava por surgir do lado de fora, na sarjeta, a poucos metros dali. Luna surgiu como um furacão inesperado. A pele preta reluzia sob a luz da lua cheia, o rosto marcada pelo cansaço e por trás do luxo e do dinheiro. Rafael sentiu algo estranho apertar no peito. Não era só curiosidade, era medo, era fascinação. Os olhares jogavam faíscas, incomodados, sussurrando histórias. Será que ele perdeu a cabeça? Uma mendiga de rua no meio da alta sociedade? As vozes se misturavam com o som abafado da festa, provocando tensão. Luna não era só uma figura bonita. Ela falava com uma lucidez cortante. Sua inteligência era um choque. E sua força, uma muralha que Rafael jamais imaginara. Aos poucos, foi desvendando essa mulher que parecia estar sempre pronta para ir além do que a vida sugere. Mas nem tudo estava no lugar certo do mundo. Numa reviravolta que ninguém esperava, um segredo obscuro veio à tona. Um passado sombrio, tão profundo e doloroso, que Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Para complicar, uma sombra do passado de Luna apareceu de repente. Um ex-parceiro violento, com um olhar ameaçador, puxando-a para o submundo de onde ela tentava fugir. A tensão ficou elétrica. O luxo da festa jamais pareceria tão vulnerável. Agora Rafael foi lançado num dilema brutal. Arriscar tudo, fortuna, status, família, por essa mulher? Ou recuar para seu castelo dourado, onde os fantasmas são apenas segredos bem guardados? E tem mais. Descobertas inesperadas começaram a surgir. A família que Rafael sempre jurou conhecer tinha laços sujos com o passado de Luna. Era uma teia gigante, onde nada era exatamente o que parecia. Num instante, a festa foi esquecida. As luzes ficaram turvas. Eles precisavam lutar juntos, enfrentar fantasmas que ameaçavam rasgar seus mundos, encontrar o que quer que fosse aquele sentimento que os unia: liberdade, amor, redenção. Mas fica a perguntinha que não quer calar. Até onde você iria por amor? Quando tudo ao redor desaba e o perigo ronda. O que vale mais? A segurança ou o risco da paixão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima na festa estava tenso. As luzes piscavam e o murmúrio da multidão formava um pano de fundo quase opressivo. Rafael e Luna estavam ali, cercados por rostos conhecidos que observavam com curiosidade. E por que não? Um pouco de desprezo. Mas ele não conseguia tirar os olhos dela. Sua beleza transcendente parecia brilhar ainda mais ao lado da superficialidade daqueles convidados. No entanto, a festa estava prestes a tomar um rumo inesperado. De repente, uma explosão de gritos cortou o ar. A porta do terraço se abriu com violência e um homem apareceu, pálido e ofegante. Seu olhar raivoso procurou Rafael e encontrou Luna, que ficou paralisada. Era o ex-parceiro, Alex, o homem que ela tentava deixar para trás. Ela sabia que ele não ficaria satisfeito ao vê-la em um lugar como aquele. Você não deveria estar aqui, Luna. Ele rosnou com uma voz ameaçadora, avançando em direção ao casal. Vocês acham que podem ignorar o passado? Não enquanto eu estiver vivo! Rafael se colocou à frente de Luna, a adrenalina pulando em suas veias. Fique longe dela! O milionário gritou, o coração acelerado. O terror se fez presente entre os convidados, que recuaram, formando um círculo ao redor do conflito. Mas a tensão aumentou ainda mais quando Alex, em um lampejo de raiva, puxou algo do bolso. Uma arma. O metal reluzia sob as luzes coloridas da festa. Como uma serpente ameaçadora, esperando sua hora para morder. Os rostos da plateia ficaram pálidos. Os sussurros se transformaram em gritos e o som ensurdecedor da música foi subitamente cortado. Você não entende, Rafael. Ela é uma traidora. E você, um tolo. Alex gritou, apontando a arma para os dois. O mundo estava em câmera lenta. O medo tomava conta de todos. Alex, espera! Luna gritou, um nó na garganta. Não é assim que isso deve acabar. Silêncio! Ele berrou, prestes a disparar. E naquele instante, todos estavam congelados. Um mar de corpos, olhos arregalados e corações batendo descontroladamente. Rafael respirou fundo, sentindo uma onda de coragem. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, algo inesperado aconteceu. A disparada de um tiro ecoou pela festa, e não era direcionado para eles. Um guarda de segurança, temendo o pior, havia saltado à frente de Rafael e Luna, tentando protegê-los. O barulho foi ensurdecedor e o corpo do guarda caiu no chão, soluços de dor ecoando na multidão em choque. A cena explosiva abriu uma ferida no coração de todos, e Rafael, em um estado de comoção, olhou para Luna. O que ela não havia contado? O que mais havia por trás daquela mulher forte que estava diante dele? A conexão gutural que ele sentia com ela agora estava ameaçada, fulminada por um passado que ela não havia compartilhado. Lágrimas rolaram pelo rosto de Luna. Eu tinha que fazer isso por eles, Rafael. Eu não sabia que ele viria. Sua voz tremia e a confusão tomava conta do ar carregado de desespero. Corações começavam a se quebrar. As perguntas pairavam no ar. Como se ele tivesse sido puxado para um jogo onde as regras mudavam a cada movimento. Rafael estava em choque. O homem que ele enfrentava, o amor que ele estava descobrindo, tudo se transformava diante de seus olhos. E a pergunta que ecoava era: o que mais poderia ser revelado? O que mais estava escondido por trás das máscaras que todos usavam? A festa se tornara uma armadilha. E agora,
Mais segredos estavam prestes a emergir, como ondas da maré que não podiam ser contidas. Lágrimas rolavam pelo rosto de Luna, enquanto o pânico tomava conta da festa. O guarda caído no chão, o sangue começando a manchar o colarinho branco da camisa. Tudo parecia um borrão insuportável. Rafael olhou fixamente para a cena, um nó na garganta. Ele não conseguia entender. A adrenalina pulsava em suas veias, o temor entrando em colapso com uma determinação crescente. Ele precisava protegê-la, mas os gritos da multidão cortavam o ar. Vá, corre, para Luna. Mas as palavras foram engolidas pelo caos. Alex estava em posição de ataque, a arma ainda apontada, os olhos brilhando com fúria. O momento estava congelado. O terror de todos ao redor era palpável, mas em meio ao medo, Rafael percebeu algo mais. Havia algo de familiar no rosto de Alex. Antes que pudesse pensar, Alex começou a rir, uma risada amarga e ferina. Achou que poderia escapar de mim? Que vida de conto de fadas você estava vivendo, Luna? Ah, o milionário e a mendiga. Uma combinação perfeita. Quanto eu me divirto com isso. Alex, por favor, para! Luna implorou, avançando um passo, mas Rafael a puxou para trás. O mundo parecia desmoronar e, de repente, as palavras de Alex ressoaram em sua mente, como um eco doloroso. A última frase dele fez cada pedaço do corpo de Rafael tremer. O que ele quis dizer com isso? Ele avançou um passo, os sentimentos de proteção misturados com um horror crescente. O que você sabe sobre ela? E foi então, em meio ao caos absoluto, que uma figura apareceu na porta do terraço, quase como um fantasma. A mulher, com uma graça imponente, olhou ao redor antes de focalizar os dois homens. Era Clara, a avó de Rafael. Alguém que todos acreditavam estar décadas afastada da vida deles. A familiaridade em seus olhos cortou como uma lâmina. Clara! O nome escapuliu de seus lábios. Seu coração acelerou. Ela nunca deveria estar ali, longe do seu mundo, da sua segurança. Não pode ser, Luna murmurou, o horror estampado em seu rosto. Alex sorriu malignamente. Parece que os segredos estão prestes a vir à tona. Olha quem apareceu, Rafael. A matriarca da sua linhagem, com muito a esconder. Clara encarou Alex com uma expressão que misturava desprezo e resignação. Você não tem ideia do que está falando, Alex. É hora de parar com isso, ela disse, a voz firme, mas Rafael notou a tremulação em suas mãos. Cale-se! Você não pode proteger o que já está perdido. Alex gritou, o tom de sua voz aumentando com raiva. O clima na festa mudava a cada segundo. As pessoas sussurravam, a incerteza pairava como uma névoa. Rafael sentiu que todo o seu mundo estava ruindo. A mulher que apresentou o caminho e a riqueza, agora revelando-se atrelada a segredos que ele jamais havia imaginado. Você sabe quem ela realmente é? Alex olhou para Rafael, com um brilho ensandecido nos olhos, quase como se quisesse arrancar algo de seu passado. Basta! Rafael gritou, mas sua voz soou como um sussurro em meio ao grito do desespero. Então, Clara respirou fundo e o silêncio se fez. Rafael, existe algo sobre sua família que você nunca soube. Algo que pode mudar tudo. Y Luna,
Ela não é quem você pensa que é. As palavras dela pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. Rafael sintió que su corazón caía, dejado a deriva en un mar de revelaciones imposibles. Todo que él sabía, todo que acreditaba sobre Luna, su familia, todo eso podría ser una ilusión. Un juego cruel de destino que giraba alrededor de ellos. Y en cuanto el pasado comenzaba a emergir, a multidón estaba a beira de colapso. ¿Qué más podría ser revelado? ¿Cuáles otras verdades ocultas estaban a espreita? A festa había se tornado un campo de batalla, y ahora él precisaba decidir, lutar pelo que amaba o correr y enterrar bien fundo todos los segredos, mesmo que isso significase perder tudo. Rafael estava em choque. A confissão de Clara reverberava na sua mente como um eco distante. O que mais você sabe sobre Luna? A pergunta ficou presa na garganta dele, um nó que parecia impossível de desfazer. As pessoas ao redor estavam em um frenesi, sussurrando, murmurando, alguns chorando. O terror daquela cena estava rapidamente se espalhando como um incêndio incontrolável. Luna, se afasta dele! Rafael gritou, pressionando-se contra ela e tentando bloquear a visão de Alex, que parecia um leão prestes a atacar. Mas mesmo com o medo pinçando sua alma, ele permaneceu de pé, o coração batendo forte. Rafael, Luna começou, mas foi interrompida pelo riso do ex-parceiro que parecia ganhar força. É tarde demais, Luna! Foi você quem decidiu brincar de esconde-esconde com a verdade. Alex disparou, o olhar tomado por uma fúria que queimava como fogo. Você não pode escapar do que realmente é. A tensão continuava a crescer quando, de repente, a porta do terraço se abriu novamente. E flashes de luzes acompanharam uma figura imponente que entrou, chamando a atenção de todos. Era o pai de Rafael, Victor, um homem que todos pensavam estar em viagem de negócios no exterior. Os sussurros pararam, o clima pesado se intensificando. Victor! Rafael exclamou, desorientado. Mas a expressão no rosto do pai não parecia ser de alívio. Era um misto de indignação e medo. Você não deveria estar aqui, pai! Rafael gritou, a ansiedade crescendo enquanto sentia que a situação estava fugindo do controle. Eu sei de tudo, filho, mais do que você imagina, Victor disse, os olhos fixos em Luna. E foi como se um raio tivesse atravessado o ambiente. Ela não é só uma mendiga no meio do caminho. Ela é parte do nosso passado. A revelação caiu como uma bomba. Luna paralisou, o choque estampado no rosto. E Rafael sentiu novamente o chão se abrir sob seus pés. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido nessa teia de segredos? Não é verdade. Não pode ser. Você está mentindo. Luna chorou, mas a convicção no olhar de Victor era inabalável. Eu conheço a família dela, Rafael. Tudo o que você pensava sobre a sua vida, os negócios, a fortuna, a reputação, tudo isso está entrelaçado no passado dela. A voz de Victor era firme, mas Rafael sentiu que cada palavra era uma facada no coração. Como você se atreve a fazer isso com ela? Rafael gritou, o instinto de proteção surgindo de dentro dele. Mas Victor não se deixou abater. Alex aproveitou aquele momento de confusão para avançar. Essa relação de vocês dois é uma aberração, uma ofensa a tudo que sua família representa. Ele apontou a arma, fazendo os convidados recuarem ainda mais. Mas algo estava errado. A mão de Luna começou a tremer. Não de medo,
mas de determinação. Chega, eu não tenho mais medo de você. Ela se virou de frente para Alex, que parecia atônito, e continuou. Eu não sou mais sua prisioneira. A verdade sempre aflora. E a verdade é que você não tem controle sobre mim. Rafael a olhou, o coração disparando em admiração. Como ela poderia se manter tão forte? Mas a tensão era palpável. O clima estava prestes a explodir novamente. O que mais estava escondido atrás daquele sorriso gentil e daquele olhar penetrante? Então, uma explosão, abalos sísmicos reverberou por aquele ambiente luxuoso. O barulho foi ensurdecedor e todos, sem exceção, gritaram. O terraço foi tomado por fumaça. Ácido e amargo nos pulmões. Rafael puxou Luna para perto, tentando protegê-la enquanto as pessoas se espremiam para sair. Mas no meio do caos, ele olhou para seu pai. O olhar de Victor se transformou. Uma expressão de desesperança tingindo seu rosto. É hora de descobrir a verdade, meu filho. É hora de descobrir quem realmente somos. No meio da fumaça e dos gritos, Rafael se questionou o que mais estava por vir. Pessoas caindo, o passado explodindo em pedaços. Ele olhou para Luna, que parecia tão perdida quanto ele. Haviam tantas perguntas, tão poucas respostas. E, acima de tudo, uma única certeza: nada seria como antes. O que quer que estivesse escondido no passado deles, agora estava prestes a se revelar. E ele não sabia se estava pronto para enfrentar a verdade. A fumaça começou a se dissipar lentamente, mas o caos ainda preenchia o ar. Rafael olhou para Luna. Os olhos dela estavam dilatados, cheios de medo e confusão. Um sentimento de pavor se apoderava dele enquanto a pressão da situação aumentava. Ele não sabia se a festa tinha se transformado em um campo de batalha ou em um pesadelo que se tornara real. O que mais você sabe sobre ela, mãe? As palavras de Clara ainda ressoavam em sua mente, e o desespero começou a transparecer em sua expressão. Rafael, você precisa ouvir a verdade. Clara insistiu, o olhar intenso. Eu fiz escolhas para proteger nossa família. Sua vida pode estar em risco. E Luna, ela não é apenas uma desconhecida. O fato de Alex estar ali, com a arma sempre à altura, tornava tudo ainda mais real e desconcertante. Rafael sentiu seu coração acelerar, o desejo de proteger Luna ardendo dentro dele. Então, um grito ferido cortou a fumaça. Era dela, tão desesperado, cheio de dor. Luna! A voz dele soou como um chamado. Mas antes que pudesse se mover, um movimento repentino chamou sua atenção. Clara avançou em direção a Alex, e então tudo se transformou em um piscar de olhos. Você não se atreve a apontar essa arma para meu neto! Clara gritou, a voz dela ressonante, quando ela agarrou o braço de Alex. A arma foi projetada para o lado, e no movimento uma segunda explosão ressoou. O que se seguiu foi um completo colapso de ordem. As pessoas começaram a gritar e a adrenalina tomou conta de Rafael. Em um movimento instintivo, ele puxou Luna para mais perto. Mas Clara estava agora bloqueando Alex, desafiando-o com uma coragem que ninguém esperava. E então, a reviravolta aconteceu. Um tiro alto ecoou, e em meio ao pânico, alguém gritou: "Ela não pode fazer isso!
Rafael olhou para a direção do grito e seus olhos se arregalaram. Uma figura se aproximava do outro lado da festa. Uma mulher cuja presença era inconfundível. A mãe de Luna, perdida há muito, agora renascia das sombras da calamidade. Ela estava ali, viva, com o olhar determinado. O tempo parou. Mãe! A expressão de Luna era de incredulidade, os olhos derramando lágrimas. Como você pôde voltar? O caos à sua volta caiu em um pesado silêncio enquanto todos absorviam o que estava acontecendo. A mulher que havia sido dada como morta, agora estava bem ali, entre eles. Rafael sentiu seu mundo inteiro girar. O que está acontecendo aqui? Ele sussurrou. Você precisava saber a verdade, Luna. A mãe disse, sua voz tensa. Sua história, a nossa história, é muito mais complicada do que você imagina. Você não pode fazer isso. Você não pode voltar assim. Alex gritou, disperso entre a raiva e o medo. Se você está aqui, então tudo o que fizemos tem um preço. E as palavras dela soaram como uma advertência, despertando segredos enterrados profundamente. Rafael olhou para Luna, seu coração partido ao ver a fragilidade dela. Você sabia disso. Você sempre soube. A pergunta foi um golpe. Como ela pôde esconder algo tão grande? Eu não queria te envolver, nem a você, mãe, Luna gaguejou, o horror crescendo em seus olhos. Victor olhou para as duas mulheres, o semblante sombrio. O que mais você não contou, Clara? O que mais está escondido? Essas palavras pesaram no ar. E neste instante, Rafael compreendeu que toda a realidade que conhecia estava prestes a se desvanecer em uma nova, poderosa e aterrorizante verdade. O clima se tornava eletricamente denso e tudo parecia se mover em câmera lenta. A família dela, a minha família, tudo está entrelaçado. E se Lucas tiver que ser eliminado, isso mudará tudo o que conhecemos. Alex rosnou, os olhos perdendo a sanidade. E a dúvida que pairava era: o que seria suficiente para mantê-los seguros? O que realmente estavam dispostos a perder? Enquanto a multidão se aglomerava em tensão, Rafael percebeu que seus próximos passos foram tomados não apenas por amor, mas por uma necessidade urgente de enfrentar seu próprio passado e o dele mesmo. O que vem a seguir? Essa não era a pergunta. A verdadeira pergunta era: quem sairia de pé quando tudo isso acabasse? Rafael estava paralisado, o choque dançando em seu peito como um vendaval. As palavras de Clara ainda ecoavam em seu cérebro. Tarde demais. A verdade irrompia como um trovão. Olhou para Luna, que estava tão frágil, tão cheia de dor. Que segredos envolviam sua vida? O que mais você não contou, Clara? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro angustiado. A multidão ao redor parecia uma tempestade prestes a se descontrolar. Os rostos estavam congelados em terror. Sussurros inquietos se espalhavam como um incêndio. O clima que estava eletricamente tenso. Rafael, estamos correndo perigo! Alex gritou, a arma balançando em sua mão, o olhar ardendo de fúria e desespero. Se você não der um passo atrás, não vai gostar do que acontece a seguir. A adrenalina pulsava nas veias de Rafael. Ele sentiu o peso de cada ação, cada escolha. Luna, não se aproxime, ele murmurou, a mão protetora envolvendo-a. Mas ela parecia fixa, como se fosse um alvo atirado na miragem daquele caos. E então aconteceu. Uma fumaça densa se ergueu de repente, como um fantasma saindo das sombras. As luzes da festa piscavam freneticamente e o ambiente ficou repleto de gritos. O que foi isso?
Alguém berrou, enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico. Rafael não tinha tempo para pensar. Ele olhou para Luna, que estava imóvel, os olhos arregalados. E em um instante aterrador, a porta de vidro do terraço foi arrombada. E uma figura alta apareceu. Era Lucas, um amigo de infância de Rafael, mas agora não parecia mais o garoto despreocupado que ele conhecia. Havia algo sombrio em seu olhar, um véu de maldade. Lucas? Rafael perguntou, a dúvida aninhando-se em sua voz. Você não percebeu, Rafael? Tudo isso é um jogo, e você, meu amigo, está prestes a perder. Lucas disse, a malícia em seu tom fazendo o coração de Rafael acelerar. Eu sempre soube, sempre fui parte disso. Na verdade, você e a Luna, vocês realmente pensaram que podiam sair impunes? O tempo parecia parar. O que ele estava falando? Era como uma lâmina de gelo cortando seu íntimo. O que você quer dizer? Ele girou desesperado, os olhos fixos em Luna, buscando respostas na expressão pálida dela. Não faça isso, Rafael! Luna implorou, mas Alex se aproveitou da confusão e avançou, apontando a arma em direção a Lucas. Você não vai roubar mais nada de nós! Roubar? A verdade é que o que eu trouxe aqui não é só uma revelação. É uma redefinição de tudo o que conhecemos. Lucas provocou, a arrogância estampada em seu rosto. Sua avó sabia. Sua família sempre esteve no centro desse embate. Não só a vida de Luna está em jogo, mas também a de vocês. Os olhares se cruzaram e Rafael sentiu a realidade desmoronar ao redor. O que você está dizendo? O terror agora retorcia seu estômago. Ele viveu em um mundo construído sobre mentiras? E então, o que Lucas disse a seguir transformou tudo. Luna é filha do homem que vocês consideravam um inimigo. Se a verdade sair, isso não vai apenas desmantelar sua vida. Vai acentuar um ciclo de destruição que a sua família criou. As palavras cortaram como vidro. O fervor do momento congelou e os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante. Rafael olhou para Luna e uma onda de dor atravessou seu coração. O que isso significava para eles? Não, isso não pode ser verdade! Luna gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela parecia perdida em um labirinto sem saída. E Rafael sentiu que toda a relação deles estava se despedaçando em fragmentos. Alex olhava com raiva, confundido e alertado. Se isso que ele diz for verdade, não vamos apenas perder tudo. Vamos perder uns aos outros. Rafael respirou fundo, cada batida do seu coração ecoando na tempestade. Ele sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas agora tinha um novo dilema. Será que podiam lutar contra isso juntos? Ou essa revelação estava destinada a separá-los para sempre? As respostas que precisavam se aproximavam, mas somente a dor aumentava. E enquanto a poeira se assentava e a verdade se revelava, a única pergunta que ecoava era: até onde iriam para salvar o que restava? Rafael estava paralisado, o choque dançando em seu peito como um vendaval. As palavras de Clara ainda ecoavam em seu cérebro. Tarde demais. A verdade irrompia como em trovão. Olhou para Luna, que estava tão frágil, tão cheia de dor. Que segredos envolviam sua vida? O que mais você não contou, Clara? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro angustiado. A multidão ao redor parecia uma tempestade prestes a se descontrolar. Os rostos estavam congelados em terror. Sussurros inquietos se espalhavam como um incêndio. O clima estava eletricamente tenso. Rafael, estamos correndo perigo! Alex gritou, a arma balançando em sua mão. O olhar ardendo de fúria e desespero. Se você não der um passo atrás,
não vai gostar do que acontece a seguir. A adrenalina pulsava nas veias de Rafael. Ele sentiu o peso de cada ação, cada escolha. Luna, não se aproxime, ele murmurou, a mão protetora envolvendo-a, mas ela parecia fixa, como se fosse um alvo atirado na miragem daquele caos. E então, aconteceu. Uma fumaça densa se ergueu de repente, como um fantasma saindo das sombras. As luzes da festa piscavam freneticamente e o ambiente ficou repleto de gritos. O que foi isso? Alguém berrou, enquanto a multidão começava a se dispersar em pânico. Rafael não tinha tempo para pensar. Ele olhou para Luna, que estava imóvel, os olhos arregalados. E em um instante aterrador, a porta de vidro do terraço foi arrombada e uma figura alta apareceu. Era Lucas, um amigo de infância de Rafael, mas agora não parecia mais o garoto despreocupado que ele conhecia. Havia algo sombrio em seu olhar, um véu de maldade. Lucas? Rafael perguntou, a dúvida aninhando-se em sua voz. Você não percebeu, Rafael? Tudo isso é um jogo, e você, meu amigo, está prestes a perder. Lucas disse, a malícia em seu tom, fazendo o coração de Rafael acelerar. Eu sempre soube, sempre fui parte disso. Na verdade, você e a Luna, vocês realmente pensaram que podiam sair impunes? O tempo parecia parar. O que ele estava falando? Era como uma lâmina de gelo cortando seu íntimo. O que você quer dizer? Ele girou, desesperado, os olhos fixos em Luna, buscando respostas na expressão pálida dela. Não faça isso, Rafael! Luna implorou, mas Alex se aproveitou da confusão e avançou, apontando a arma em direção a Lucas. Você não vai roubar mais nada de nós! Roubar? A verdade é que o que eu trouxe aqui não é só uma revelação. É uma redefinição de tudo o que conhecemos. Lucas provocou, a arrogância estampada em seu rosto. Sua avó sabia. Sua família sempre esteve no centro desse embate. Não só a vida de Luna está em jogo, mas também a de vocês. Os olhares se cruzaram. E Rafael sentiu a realidade desmoronar ao redor. O que você está dizendo? Oh, o terror agora retorcia seu estômago. Ele viveu em um mundo construído sobre mentiras. E então, o que Lucas disse a seguir transformou tudo. Luna é filha do homem que vocês consideravam um inimigo. Se a verdade sair, isso não vai apenas desmantelar sua vida, vai acentuar um ciclo de destruição que a sua família criou. As palavras cortaram como vidro, o fervor do momento congelou, e os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante. Rafael olhou para Luna, e uma onda de dor atravessou seu coração. O que isso significava para eles? Não, isso não pode ser verdade. Luna gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela parecia perdida em um labirinto sem saída. E Rafael sentiu que toda a relação deles estava se despedaçando em fragmentos. Alex olhava com raiva, confundido e alertado. Se isso que ele diz for verdade, não vamos apenas perder tudo, vamos perder uns aos outros. Rafael respirou fundo, cada batida do seu coração ecoando na tempestade. Ele sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas agora tinha um novo dilema. Será que podiam lutar contra isso juntos? Ou essa revelação estava destinada a separá-los para sempre? As respostas que precisavam se aproximavam, mas somente a dor aumentava. E daí, numa fração de segundo, algo incrível aconteceu. Uma outra figura surgiu das sombras, mais sombria que todas até então.
Era o pai de Luna, aquele que todos pensavam estar morto. A presença dele era como um fogo ardente iluminando o seio da verdade. Luna, você merece saber. Eu não pude me revelar antes, mas tudo isso está ligado a mim. Eu sou o homem que você pensava que não existia mais. As palavras dele cortaram o ar, uma onda de choque desmoronando tudo à sua volta. O olhar de Rafael virou-se para Luna, e pela primeira vez ele viu um abismo de emoções. Esperança, desespero, raiva e, ao mesmo tempo, um laço inquebrável se formava. Ele percebia que tudo o que conhecia estava prestes a mudar, que a realidade que eles construíam agora se misturava com passados ocultos. O que mais havia por vir? A festa não apenas era um campo de batalha, mas um palco onde seus destinos estavam entrelaçados. A pergunta era: poderiam suportar a verdade juntos? Rafael estava paralisado, o choque dançando em seu peito como um vendaval. As palavras do pai de Luna cortaram o ar como uma faca. Eu sou o homem que você pensava que não existia mais. O mundo ao redor parecia girar. Ele olhou para Luna, que estava tão frágil, tão cheia de dor. Que segredos envolviam sua vida? A euforia do momento desapareceu em um sopro de tensão. O medo se instalou em seus corações, e o olhar de Luna mostrava um abismo de emoções. Esperança, desespero, raiva. Rafael sentiu que toda a relação deles estava se despedaçando. O que mais haveria a descobrir? O pânico no olhar dela fazia seu coração doer. Alex soltou uma risada amarga, apontando a arma. Nem sei por onde começar. Olha quem decide aparecer agora, perto de todo esse caos. Quanta ironia! O choque reverberou entre os presentes. Clara e Victor se encararam. Suas expressões eram de um entendimento silencioso, um reconhecimento de um passado que talvez nunca devesse ter emergido. Ao mesmo tempo, as paredes do terraço pareciam mais estreitas, como se o espaço fosse apertar todos dentro dele. Isso tudo é um jogo que fuja do controle, Lucas murmurou, com um brilho malicioso nos olhos, enquanto o caos se desenrolava. Tinha que ser assim, né, Rafael? Você achou que poderia manter tudo à distância? Então, de repente, uma cacofonia de gritos cortou o ar. Uma explosão ressoou, reverberando como um eco distante. A porta do terraço se despedaçou em 1000 pedaços. Os convidados começaram a gritar, e o pânico se alastrou como fogo em palha seca. O que foi isso? Alguém berrou, enquanto a fumaça negra começava a entrar. Um novo rosto fez sua aparição entre a confusão. Era alguém que ninguém esperava. Fernanda, a irmã de Rafael, que todos acreditavam estar em uma viagem. Mas agora ela estava ali, com uma expressão furtiva e carregada de uma verdade inconfessável. Pare com isso imediatamente! Gritou, varrendo o olhar pelo ambiente cansado e confuso. Essa competição estúpida entre vocês vai acabar. A visão de Fernanda trouxe uma nova onda de tensão. O que você está fazendo aqui? Rafael gritou, antes que pudesse controlar a raiva e o desespero em sua voz. Você não deveria estar aqui, Fernanda. A atmosfera enrijeceu. O olhar dela se prendeu em Luna, e então a revelação caiu como um raio. Luna, eu... E Rafael gritou, antes que pudesse controlar a raiva e o desespero em sua voz. Você não deveria estar aqui. Fernanda. A atmosfera enrijeceu. O olhar dela se prendeu em Luna. E então a revelação caiu como um raio. Luna, eu... admitiu, pergunta Fernanda. Fernanda, ser fera.
Como está Vera Genpur? Como? Como? Ah, e desta vez me destaquei. Da Terra Revelada, não? Você. Rafael piscou, sem saber o que pensar. Ele sentiu um aperto no peito, a sensação de tudo desmoronando. O que você quer dizer? Ele mal conseguia falar. Eu sei onde seu pai está. E o passado não é como você imagina. Há mais em jogo do que você pensa. As palavras de Fernanda eram um sussurro quase ensurdecedor em meio ao barulho da multidão em pânico. Rafael ficou em silêncio, a confusão reinando. A arma de Alex estava tremendo em sua mão, a fúria misturada à insegurança. O que você está tentando dizer? Ele parecia à beira de um colapso. Se a verdade for revelada, todos nós vamos morrer. Luna estava em choque. As lágrimas escorriam do rosto dela, enquanto a realidade desmoronava. Rafael se sentia perdido, mas algo dentro dele acendeu uma nova determinação. Diga tudo, Fernanda. O que mais você sabe? Precisamos falar com clareza, agora. Ela respirou fundo. Sua expressão intensificou. Eu descobri que os negócios da nossa família estão ligados ao passado sombrio de Luna. Mas há algo mais. Uma verdade que poderia destruir tudo o que temos. O passado do nosso pai, os negócios, as traições. O jogo foi muito mais complexo do que apenas uma paixão entre vocês. E eu sei que se a verdade emergir, todos seremos lascados. E então foi como se o chão se abrisse novamente sob os pés deles. O silêncio que se seguiu era palpável. Todos estavam esperando a próxima explosão. Rafael olhou para Luna, que agora era um misto de fragilidade e determinação. O que vamos fazer? No fundo de sua alma, ele sabia que aquele momento mudaria suas vidas para sempre. Mas a pergunta permanecia. Até onde estariam dispostos a ir para descobrir a verdade? E a resposta era mais aterrorizante do que ele poderia imaginar. Rafael estava paralisado, o choque dançando em seu peito como um vendaval. As palavras do pai de Luna cortaram o ar como uma faca. Eu sou o homem que você pensava que não existia mais. O mundo ao redor parecia girar. Ele olhou para Luna, que estava tão frágil, tão cheia de dor. Que segredos envolviam sua vida? A euforia do momento desapareceu em um sopro de tensão. O medo se instalou em seus corações, e o olhar de Luna mostrava um abismo de emoções. Esperança, desespero, raiva. Rafael sentiu que toda a relação deles estava se despedaçando. O que mais haveria a descobrir? Você não pode estar falando sério, Luna insistiu, suas mãos tremendo. O pânico no olhar dela fazia seu coração doer. Alex soltou uma risada amarga, apontando a arma. Nem sei por onde começar. Olha quem decide aparecer agora. Perto de todo esse caos. Quanta ironia! O choque reverberou entre os presentes. Clara e Victor se encararam. Suas expressões eram de um entendimento silencioso, um reconhecimento de um passado que talvez nunca devesse ter emergido. Ao mesmo tempo, as paredes do terraço pareciam mais estreitas, como se o espaço fosse apertar todos dentro dele. Isso tudo é um jogo que fuja do controle, Lucas murmurou, com um brilho malicioso nos olhos, enquanto o caos se desenrolava. Tinha que ser assim, né, Rafael? Você achou que poderia manter tudo à distância? Então, de repente, uma cacofonia de gritos cortou o ar. Uma explosão ressoou, reverberando como um eco distante. A porta do terraço se despedaçou em 1000 pedaços. Os convidados começaram a gritar,
e o pânico se alastrou como fogo em palha seca. O que foi isso? Alguém berrou, enquanto a fumaça negra começava a entrar. Rafael não tinha tempo para pensar. Ele olhou para Luna, que estava imóvel, os olhos arregalados. E em um instante aterrador, a porta de vidro do terraço foi arrombada e uma figura alta apareceu. Era Lucas, um amigo de infância de Rafael. Mas agora não parecia mais o garoto despreocupado que ele conhecia. Havia algo sombrio em seu olhar, um véu de maldade. Lucas! Rafael perguntou, a dúvida aninhando-se em sua voz. Você não percebeu, Rafael? Tudo isso é um jogo, e você, meu amigo, está prestes a perder, Lucas disse, a malícia em seu tom fazendo o coração de Rafael acelerar. Eu sempre soube, sempre fui parte disso. Na verdade, você e a Luna, vocês realmente pensaram que podiam sair impunes? O tempo parecia parar. O que ele estava falando? Era como uma lâmina de gelo cortando seu íntimo. O que você quer dizer? Ele girou, desesperado, os olhos fixos em Luna, buscando respostas na expressão pálida dela. Não faça isso, Rafael! Luna implorou, mas Alex se aproveitou da confusão e avançou, apontando a arma em direção a Lucas. Você não vai roubar mais nada de nós. Roubar? A verdade é que o que eu trouxe aqui não é só uma revelação. É uma redefinição de tudo o que conhecemos. Lucas provocou, a arrogância estampada em seu rosto. Sua avó sabia. Sua família sempre esteve no centro desse embate. Não só a vida de Luna está em jogo, mas também a de vocês. Os olhares se cruzaram. E Rafael sentiu a realidade desmoronar ao redor. O que você está dizendo? O terror agora retorcia seu estômago. Ele viveu em um mundo construído sobre mentiras. E então, o que Lucas disse a seguir transformou tudo. Luna é filha do homem que vocês consideravam um inimigo. Se a verdade sair, isso não vai apenas desmantelar sua vida. Vai acentuar um ciclo de destruição que a sua família criou. As palavras cortaram como vidro. O fervor do momento congelou e os murmúrios da multidão se tornaram um zumbido distante. Rafael olhou para Luna e uma onda de dor atravessou seu coração. O que isso significava para eles? Não! Não pode ser verdade! Luna gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela parecia perdida em um labirinto sem saída, e Rafael sentiu que toda a relação deles estava se despedaçando em fragmentos. Alex olhava com raiva, confundido e alertado. Se isso que ele diz for verdade, não vamos apenas perder tudo, vamos perder uns aos outros. Rafael respirou fundo. Cada batida do seu coração ecoando na tempestade. Ele sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas agora tinha um novo dilema. Será que podiam lutar contra isso juntos? Ou essa revelação estava destinada a separá-los para sempre? As respostas que precisavam se aproximavam. Mas somente a dor aumentava. E daí, numa fração de segundo, algo incrível aconteceu. A figura de Lucas se desfez em fumaça, e em seu lugar, uma sombra mais densa surgiu. Uma mulher, envolta em um vestido negro. Seus olhos sombrios fitavam todos com uma intensidade parecida com de um predador. Sofia. Rafael murmurou, o choque tomando conta dele. Sofia era sua irmã, desaparecida há anos. Sua imagem tinha sido perdida em meio a um mistério que há muito atormentava a família. Mãe, a família, tudo o que vocês acreditavam nunca foi real. Ela gritou, a voz ecoando como um trovão na tempestade que se formava. Eu sou parte disso, e sempre fui.
mas decide acabar com a hipocrisia de uma vez por todas. Os rostos presentes se viraram, atônitos, e o pânico cresceu ainda mais. O olhar de Rafael se fixou em Sofia, seus olhos procurando entender. O que você quer dizer? O que está acontecendo? Ele se sentia desnorteado, a realidade torcendo-se como um caracol em um labirinto. Meus segredos entram na vida de vocês como uma tempestade. Mas você sempre acreditou na falácia? A voz dela ecoou, e naquele momento, Rafael percebeu que tudo o que sabia sobre sua família estava prestes a se desfazer. Seu coração acelerava. Você é mais do que um milionário. Você é um peão em um jogo muito maior. E Luna, ela é a chave que todos nós procuramos. As palavras lançadas causaram um impacto devastador, como uma bomba explodindo no meio daquele terrível confronto. O que Rafael pensava que sabia estava prestes a mudar completamente. E quando ele olhou para os olhos de Luna, a expressão dela refletiu o mesmo horror que ele sentia. A festa, as revelações, a verdade absolutamente implícita. Tudo girava em um turbilhão insano. Era só o começo. A pergunta que lingueiria no ar não era apenas o que aconteceu em relação à verdade, mas quem sairia de pé quando tudo isso acabasse. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto a realidade desmoronava ao seu redor. As revelações de Sofia cortaram como facas. A confusão e o medo dominavam o ar, misturados aos gritos e ao barulho ensurdecedor da festa em caos. Todo mundo estava paralisado, sua atenção dividida entre os dramas que se desenrolavam e a necessidade de escapar daquele terrível pesadelo. Eu estou cansada de esconder a verdade. A voz de Luna ecoou, cheia de emoção. Chega de segredos. Se estamos aqui, precisamos enfrentar isso juntos. Ela olhou para Rafael, pedindo compreensão, enquanto a força dela parecia romper as correntes da dor que a prendiam. Rafael assentiu, dando um passo à frente. Ele precisava dela. Juntos eram mais fortes. Sim, nós precisamos, Rafael gritou, sua voz cortando o silêncio de terror que se fez presente. Essa é nossa chance. Vamos lutar contra isso. E junto a ele, as vozes começaram a emergir lentamente, criando um coro de apoio. O que você está esperando, Alex? Santiago, um amigo de longa data, gritou enquanto as pessoas começavam a se unir ao redor de Rafael e Luna, formando um círculo de proteção. Chega de ameaças. Isso não é sobre você! Alex hesitou. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto e a arma começou a tremer em sua mão. A pressão do coletivo parecia pesá-lo ainda mais. Ele estava cercado não apenas por aqueles que responsabilizava, mas também por aqueles que o viam como um homem perdido, incapaz de lidar com o próprio passado. Em um gesto rápido, Luna deu um passo à frente, mostrando força. Olha, Alex, eu sei que você está perdido, mas esse não é o caminho. Não vamos deixar o passado nos dominar. Nós podemos mudar. Cale-se! Ele berrou, mas a raiva estava começando a se desfazer. Sônia, a mãe de Luna, foi em direção a ele, segurando seu olhar firme, expressando mais amor do que raiva. Alex, você ainda pode mudar. O que aconteceu não define quem você é agora. Neste momento, a mágica aconteceu. A vulnerabilidade de Alex se expôs como um vidro quebrado, e a tensão que o cercava foi substituída pelo silêncio. O ar se encheu de expectativa, enquanto Rafael prendeu a respiração. Havia uma chance. Uma pequena, mas poderosa chance. Eu estou tão cansado de lutar,
Alex murmurou, quase inaudível. A arma caiu lenta e pesadamente ao seu lado. Eu só queria controlar tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luna. E em um momento de pura conexão, ela abriu os braços. Não precisamos ser inimigos, Alex. Podemos ser uma nova família, um novo começo. Todo o ambiente começou a mudar. Aos poucos, as pessoas pareceram respirar novamente. A conexão, a verdade compartilhada e a força da empatia criaram uma nova corrente numa noite que parecia destinada ao caos. Sim, estamos aqui por você, Fernando, um amigo de Rafael, disse, envolvendo Alex em um abraço fraternal. Analisando a situação, Rafael olhou para Luna, que agora sorriu. Um brilho de esperança ardendo em seus olhos. Eles sabiam que a batalha ainda não estava ganha, mas a primeira vitória havia sido alcançada. A festa, que fora um palco de dor, agora se tornava um espaço de reconexão e transformação. Mesmo que os fantasmas do passado não desaparecessem, uma nova perspectiva estava surgindo. Sentindo o calor da mão de Luna na sua, Rafael gritou: "Vamos fazer isso juntos! Vamos enfrentar nossos passados. Uma nova era espera por nós." E assim, mesmo que a jornada estivesse apenas começando, os corações estavam alinhados. A história deles não terminara em tragédia, mas sim em transformação. E você, leitor, você está pronto para a próxima história? Não espere nem mais um segundo. Separe um tempinho agora e se inscreva imediatamente no canal, para não perder as histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora! Isso alimenta nosso algoritmo e ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Você precisa apoiar o canal. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.